Oi pessoal, estamos começando mais um Papo de Quinta. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Graciele. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi sugerido por uma seguidora nossa, muito querida, que nos sugeriu falar sobre gratidão. Como ensinar gratidão para as crianças, como ensinar as crianças a darem valor às coisas que a gente dá para elas, aos presentes que elas recebem ou aos itens que a gente tem dentro da nossa casa. Vem com a gente que a gente vai trazer algumas dicas e brincadeiras para aprender sobre gratidão. A gente vinha conversando antes de começar a gravar para vocês sobre esse assunto, sobre o que trazer de relevante. E aí a gente percebeu que tem algumas dicas e algumas coisas práticas também que dá para fazer, que são bem legais, que são bem divertidas e bem lúdicas, porque quando a gente fala com crianças, a gente precisa falar de uma forma lúdica, né? Só o explicar, só o falar, às vezes não é o suficiente. Quando a gente traz as informações ou traz algum conceito um pouco mais difícil sobre gratidão ou como pedir desculpas, né? Ou alguns sentimentos, a gente precisa trazer de uma forma lúdica, então a gente separou algumas brincadeiras também, que se vocês acompanharem, eu tenho certeza que vão achar bem legais, que a gente pode introduzir no nosso dia a dia da família. E não só para criança, né? A gente percebeu juntas que isso é muito importante para o adulto também. Vivenciando o que a gente vivencia na nossa casa, né? Trazendo a minha experiência como mãe, assim. Meu filho, eu considero ele uma criança grata, porque ele fica muito contente com absolutamente qualquer coisa que a gente dá para ele. Do tipo, um pirulito que tu trouxe do mercado, ele fica muito feliz. E eu tava dizendo pra Jéssica, tentando observar, assim, até que ponto isso pode ser caráter dele, né? Pode ser alguma característica que já veio dele, de berço, digamos assim, né? Ou algumas atitudes que a gente tem ou que a gente toma que talvez possam incentivar ele a ir por este caminho. E aí, conversando com a Jéssica, assim, algumas coisas que a gente costuma fazer em casa, por exemplo, dele gosta muito de todo tipo de presente que ele ganha, porém também ele não ganha presente sempre, todos os dias, né? A gente não tem um hábito extremamente consumista lá na nossa casa. Tanto eu quanto meu marido, nós não somos muito consumistas. Então, não é sempre que a gente está comprando brinquedos novos, até mesmo doce, né? A gente não dá doce sempre para ele. A gente não tem o hábito de sempre estar enchendo ele de várias coisas novas. Tudo, de certa forma, tem um quê de novidade e um quê de lembraram de mim, sempre que a gente dá. Sim. Não é uma coisa assim, tipo, tudo que eu peço eu ganho, tudo que eu quero eu tenho, né? Não tem isso. Ele até também não é uma criança muito pedinchona, assim, né? Não sei se essa palavra é boa ou não. Mas se usa. A palavra que eu conheço para expressar, né? Ele não é uma criança que tá toda hora pedindo coisas, mas ele pede, até mesmo porque ele vai na escolinha, então ele acaba, volta e meia, comparando algumas coisas com os colegas dele. E uma coisa recente que nós tivemos foi a questão da mochila, que eu tava comentando com a Jéssica, que ele pediu uma mochila de super-heróis. E ele tem uma mochila pequena, assim, porque ele é uma criança pequena. Ele tem, pra quem ainda não sabe, meu filho tem 3 anos e meio. Então, e ele vai na escolinha por meio turno e tal. E em comparação, ele tá na fase de super-heróis e ele mega queria uma mochila de super-herói. A gente teria condições de comprar outra. Não é uma coisa assim de não teríamos condições de comprar. Porém, a gente tem essa consciência de que aquele estava funcionando muito bem. E tanto eu quanto meu marido, assim, nós temos isso para as nossas roupas, a gente tem isso para móveis, a gente usa as coisas bem antes de simplesmente se desfazer delas. A gente vê valor em não ficar, talvez, bitolado, de sempre querer trocar tudo, de sempre substituir, ou assim, a gente também não tem esse conceito de quebrou, já vamos logo substituir, né? Talvez não seja para tudo que a gente tenha essa forma de enxergar, mas na maioria das coisas sim, é dessa forma que a gente lida. E eu acho que ele percebe isso, né? Eu tava dizendo pra Jéssica, acho que a primeira coisa que vem das crianças aprenderem gratidão, elas vão se espelhar em ti, elas vão se espelhar no pai, na mãe, na referência de pessoa que lida com a gratidão, né? Sim, como a gente já comentou em outros vídeos, principalmente no vídeo do brincar, aí a gente especificou bem, né? Que criança aprende imitando. Então o primeiro ponto que a gente pode colocar como dica é que o exemplo vem de casa.
Se tu é uma pessoa grata, se teu marido, tua esposa é uma pessoa grata pelas coisas ou dá valor às coisas que tem, provavelmente teu filho vai perceber. Obviamente tu vai ter que ainda mostrar para ele de algumas formas, mas já vai estar um pouco mais arraigado nele esse sentimento de gratidão, porque ele vai perceber que vocês também dão valor às coisas que vocês têm. Um exemplo que nos veio à mente, né, foi o exemplo do guarda-roupa. Se por algum que é muito comum, né? Assim. É muito comum. Não é preconceito, mas principalmente mulher que tem essa questão mais consumista às vezes, né? Às vezes, porque tem muito homem consumista também e vaidosíssimo, né? E pra gente ser mais vaidosa, pra gente estar sempre se preocupando em ter as coisas do momento, pode ser que a gente abra o nosso guarda-roupa, olhe pra um monte de coisas, pra um guarda-roupa, sei lá, de 6, 8 portas, abra ele todinho e olhe, eu não tenho nada pra vestir. Em algum momento, algum de vocês, algum de nós já teve esse sentimento, já olhou pro seu guarda-roupa e falou isso. E aí imagina uma criança que tá aprendendo a imitar, né? Que tá aprendendo imitando, olha pro seu pai ou pra sua mãe, ou seja lá quem for o seu responsável, a sua referência ali, e tá vendo que a pessoa tem um monte de coisas e aquele monte de coisas não é suficiente pra ela. Aquela criança vai olhar pro seu monte de brinquedos e provavelmente também vai pensar que aquilo não é suficiente pra ela, ou também, óbvio que não é um processo consciente, não vai, minha mãe tá pensando assim, então eu vou pensar assim. Mas é instinto, é automático, assim. É no implícito que as coisas, que os grandes valores são passados. Eu enxergo desta forma. Talvez até para ensinar gratidão pro teu filho, pouco tu precise tocar na palavra gratidão. Com certeza. Mas implicitamente nas ações, em como tu lida com a tua casa, obrigada. Em como tu lida com a tua casa, em como que tu enxerga o teu ambiente do lar. Isso que a Gé trouxe das roupas, né, que a gente conversou antes, isso se reflete em várias coisas dentro de casa. Talvez tu entre na tua sala e tu diga, porque isso aqui tá muito ruim, porque esse sofá eu não gosto, porque essa televisão já é ultrapassada, porque esse móvel tem que trocar. Então, assim, a criança vai percebendo no implícito da coisa que o que se tem nunca basta e o que se tem nunca é o suficiente. Então, a primeira coisa é a gente olhar para a criança e entender que muitas vezes ela está se espelhando em comportamentos que a gente não está se dando por conta que a gente tem. Eu estava dizendo para a Jéssica que é legal, assim, porque o meu filho, ele expressa coisas que nós fazemos e que eu só fui perceber que nós fazemos quando ele começou a expressar alguns trejeitos, algumas maneiras de falar, algumas expressões que a gente usa no nosso linguajar, que eu não percebia que a gente falava, e agora ele falando, quando a criança fala fica mais bonitinho, mais fofinho, né? E aí quando ele fala a gente percebe que, nossa, eu sempre falei assim, eu sempre tive esse vício de linguagem, alguma coisa assim, e agora ele tá reproduzindo. E às vezes, ou até mesmo do meu marido, Rafael, eu enxergo nele algumas coisas, quando eu percebi no meu marido coisas que ele faz, e eu não tinha me atentado, mas quando o meu filho reproduziu o que ele fez, eu percebi, tu pegou isso do teu pai. Entende? Então é legal, assim, a criança é um espelho nosso. Então muitas vezes, se tu tá enxergando pro teu filho, tu vê que ele é uma criança um pouco ingrata, ele pode estar sendo um reflexo do nosso consumismo, ou da nossa própria ingratidão, né? Da nossa busca incansável por coisas e mais coisas e menos vivências de momentos. Porque daí a primeira dica então é ser o exemplo, né? A segunda dica eu acho que a gente pode colocar é tentar presentear a criança menos com coisas e mais com vivências. Por exemplo, chegou o aniversário, filho, vamos fazer um piquenique em família como presente de aniversário? E aí tu compra coisas que a criança gosta de comer, tu prepara um piquenique num lugar legal. Isso ensina a criança a ver o valor nas coisas que realmente têm valor e perceber que geralmente esse valor tá nas coisas mais simples e menos em coisas palpáveis e materiais, né? Isso ajuda muito a criança. Ou então vamos fazer uma noite do filme, né? Sim. Vamos fazer um jantar, preparar um jantar, vamos botar velas na mesa. Vamos fazer uma quinta-feira do jantar à luz de velas em família. Ter momentos que proporcionem esse prazer, essa satisfação, que às vezes a gente acha que só o presente, só o material vai conseguir, né? E aí resistir
a tentação de dar tudo que a criança pedir, né? De dar tudo que ela vê, porque é natural, aquilo que a Grace falou da escolinha. São as referências, tem propaganda na TV, tem propaganda no supermercado, a gente passa, a gente olha, a gente quer muitas vezes, mas a gente já aprendeu a resistir. Só que se a gente der tudo que as crianças pedirem, sem filtrar, e não é por maldade, não é só por não ter condições, né? E principalmente se tu tem muitas condições e tu consegue dar todo o brinquedo que a criança quiser, cuida, porque é importante esse processo de construção, de caráter, de, né, personalidade a gente já tem, mas essa construção de caráter de que nem tudo é tão fácil, nem tudo que eu quero eu posso. Pode parecer muito filosófico da nossa parte, pode, mas é verdade, é a realidade. A gente está desenvolvendo, está estimulando um ser humano em crescimento. E tem que partir de nós primeiro. E uma coisa que a Grace estava comentando e que eu acho bem importante é nós lembrarmos que se a criança está tendo um comportamento inadequado, tá tendo um comportamento que tu considera que, bom, esse comportamento não tá legal, não era isso que eu queria pro meu filho, ou, não tá muito certo, antes da gente punir a criança, antes da gente achar que ela está sendo errada, a gente precisa parar e ver se a gente não tá errando em algum outro ponto. Porque quem tá formando aquele ser humano são os adultos que estão dando exemplo pra ele, pra ela, pra criança. E aí, muitas vezes a gente tá esbarrando em alguma coisa que não tá percebendo, e aí entra esse ponto do exemplo que a gente deu, que é muito importante. Mas também de lembrar, assim, né, o exemplo faz muita diferença na vida de qualquer ser humano. A gente tá rodeado de bons exemplos. Sim. Pensando na gente também, se tu foi uma pessoa que talvez foi criada num meio que te ensinou a ser consumista, cuidar talvez a quem são os teus exemplos atualmente. Porque isso também nos motiva a ser diferente, né? Então, se tu tem um vício com redes sociais, talvez, que te fazem sempre pensar que o que tu tem não é o suficiente, porque nas redes sociais a gente tem essa impressão, né? Tá todo mundo sempre 100% bem, parece que tá todo mundo sempre viajando, sempre curtindo a vida, que nunca tem nenhuma dificuldade, né? Então, de tu cuidar os teus exemplos também, para tu começar a buscar a diferença em ti, mas também de lembrar que ninguém ensina a criança a se atirar no corredor do supermercado e bater mão e pé no chão. Isso é uma coisa que nasce, né, assim, dentro do ser humano, esse desejo talvez por consumir ou por querer as coisas aqui e agora, e também vale do nosso tato como pai e mãe, de então ir trabalhando isso na criança, ir mostrando que as coisas podem ser diferentes e que sendo diferente elas podem ser muito melhores. Porque eu acho que aí também que tá um pulo do gato, digamos assim, né? Da criança não ficar com o não ter como sendo uma punição, mas de que viver e aproveitar as coisas que já se tem faz com que ela viva melhor também. Tipo, faz parte de uma vida melhor e menos pesarosa quando tu não é uma pessoa extremamente consumista, quando tu não é uma pessoa extremamente ligada em coisas materiais, quando tu consegue ver valor nas pessoas, naquilo que te rodeia, no teu dia a dia, quando tu consegue encontrar valor nas coisas simples. A gente precisa mediar para que o nosso filho entenda isso de uma forma não como punição. Se ele sempre ganhou tudo, agora eu tirei tudo dele porque eu percebi que isso é errado. E aí ele vai entender como se ele tivesse feito uma coisa errada também, como se estivesse sendo punido por isso. Nesse caso, digamos que o teu filho já é grande e que tu percebeu que a vida toda vocês deram demais, ele tem muitos brinquedos, ele tem tudo que ele quer, a hora que ele quer, e tu percebeu que ele não é grato por isso, não importa o quanto tu dê, o quanto tu seja generoso com ele, ele não é grato por isso, e aí tu quer mudar essa atitude. Tu percebeu que isso tem sido um ato falho teu. Não sei, eu diria que não convém, então, digamos, esperar que em uma semana a criança entenda que a coisa mudou, que o jogo mudou. Da gente ter a sensibilidade que a gente está lidando com o ser humano. E se ele sempre ganhou tudo, ele não entende as duas realidades do mundo. O ter sempre tudo e o não ter sempre tudo. E que não dá para pular para ele, que está vivendo no mundo de que eu tenho sempre tudo, bruscamente pular para o mundo de eu vou ter as coisas só de vez em quando meus pais puderem me dar, né? Precisa ter um processo de aprendizado nisso para que a criança não se fira e não entenda que é algo contra ela, que é algo por ela, na verdade. Então, uma das formas de ensinar
se tu percebe que teu filho já é maior e que ele está vivenciando o consumismo há muito tempo, uma das formas de mudar a percepção dele, sem ferir os sentimentos, estipulando mesada, estipulando cofrinho. Por exemplo, tu vai dar um X de mesada por mês para a criança, ela vai ter o cofrinho dela e tudo que ela quiser consumir, um brinquedo que ela queira comprar, ou algum doce no mercado, alguma coisa que ela goste de comer, ou algum lugar que ela queira ir, ela vai usar desse dinheiro para comprar. E aí tu pode mudar o foco, ao invés de dizer tu simplesmente não vai ganhar mais nada, tu vai dizer o seguinte: olha, filho, tu já é grande, a gente notou que tu já tá virando um menino grande, a gente notou que tá virando uma menina grande, então a gente quer dar o teu dinheiro, tu vai trabalhar com o teu dinheiro, tu mesmo vai juntar, tu mesmo vai poder comprar o que tu quer, tu vai cuidar, tu vai controlar quanto dinheiro tu tem. Ao invés de tirar, a gente tá dando um senso de importância para a criança e vai trabalhar a gratidão. Porque, por exemplo, primeiro porque ela vai ver que as coisas têm um valor e que não é tão fácil de juntar dinheiro para ter. E segundo, porque digamos que tu tenha o desejo de presentear teu filho com um presente um pouco maior. Digamos, por exemplo, uma bicicleta. Eu quero presentear o meu filho com uma bicicleta. Eu tô vendo que ele vai demorar muito tempo para juntar o dinheiro do cofrinho dele para comprar. Então tu vai ter a oportunidade de chegar e conversar com teu filho. Filho, tu quer comprar uma bicicleta, tu quer ganhar uma bicicleta. Vai demorar bastante para tu juntar esse teu dinheirinho, né? Então a mãe e o pai conversaram, né? O pai conversou com a mãe e a gente decidiu que a gente vai completar o dinheiro que falta para tu ter a tua bicicleta. Olha, já vem um brilho no olhar de gratidão, porque até então isso era uma coisa que era total responsabilidade dele juntar. E aí vem o pai e tá te dando uma coisa que tu não tinha, né? Então já vem esse tipo de situação pode sim transformar o olhar da criança, que era de achar que o pai tem obrigação de dar, para dizer, olha, meus pais e meu pai e minha mãe estão sendo bons comigo, me dando algo que eu nem merecia, nem ia ter até então, né? Talvez não uma questão de merecimento, né? Mas uma questão de aprender outros conceitos além da gratidão, além do valor do dinheiro, mas também aprender a troca, né? Aprender a contribuição, que é muito importante. Comunicação e diálogo é fundamental para que isso aconteça. O que a Graça falou é um ponto muito chave, assim. Não tirar bruscamente, mas conversar, explicar. Mas ele é criança, ele não entende. Ele entende. E se ele não está entendendo, tu vai explicando e ele vai entendendo. Ele vai se acostumando a dialogar, ele vai se acostumando com o teu diálogo, com a tua explicação. Vai estar num momento mais confortável para acontecer a troca, né? Se a gente explica. Desde muito cedo a gente pode explicar as coisas para a criança. E eu tenho muito forte isso, assim, de que a gente precisa explicar desde que elas são bebezinhos. Porque a gente está lidando com outro ser humano, a gente não está lidando com um objeto. Então tu explica, desde que ele é bebê, olha filho, estou trocando a tua fralda. A gente está, olha, é o cocô, é o xixi. Isso é muito legal. A criança, além de estar ouvindo a tua voz, ela está se acostumando com essa questão do diálogo, né? De alguém estar explicando uma coisa para ela. Então, para deixar como um ponto-chave o diálogo, né? Percebeu que errou em algum momento, percebeu que aquilo que tu tá fazendo não é aquilo que tu queria estar fazendo, pensa e aí conversa. O brusco nunca é legal, né? O rompante nunca é 100% legal. E, gurias, o que isso tem a ver com organização? Isso tem tudo a ver com organização. Porque a gente fala tanto pra vocês que pra gente dar valor às nossas coisas, a gente precisa estar com as coisas que nos fazem feliz. Ter itens na nossa casa que nos fazem feliz, ter itens que nos agradem, que nos tragam esse sentimento de lar doce lar. Ter as nossas coisas, né? Ter um lugar para poder chamar de nosso. Então, organizar o teu ambiente pode ser o primeiro passo para que a tua família comece a dar mais valor às coisas. Para ti, para o teu companheiro, para tua companheira, para o teu filho. E aí também eu me lembro de novo do Levi, né, que ele passou pelo processo de desapego com os brinquedos dele, mesmo não tendo uma quantidade muito grande de brinquedos, ele ainda tinha alguns brinquedos que ele não brincava. E como foi legal ver que ele pensou nos brinquedos que ele gostava, que ele não gostava, e aí que ele pode ver aquilo que ele tem, que lhe dá prazer, que ele pode brincar, ver ele entendendo que aquilo que ele não precisava mais, ele poderia doar para outra criança, né? Ele tem um
uma prima mais nova, o primo mais novo, então alguns ele selecionou pro primo. Daqui a pouco também é um momento de tu ensinar para a criança que existem outras pessoas que não têm aquilo que ela pode ter, né? Tu pode ir para uma instituição de caridade, pode levar a criança a se inserir nesse ambiente e dar a oportunidade dela de ver um mundo diferente, de ver outras pessoas e de poder também ser grato com aquilo que tem, podendo contribuir, né? Porque sempre que a gente faz uma doação, sempre que a gente contribui com outra pessoa, a gente recebe muito também, né? Isso é uma via de mão dupla. Eu espero que quando a gente faça uma doação, a gente não faça aquela doação só para se sentir bem, né? Mas automaticamente a gente recebe gratidão e a gente recebe uma troca de amor muito importante, muito grande quando a gente faz isso. E poder passar isso para os pequenos é uma grande oportunidade. Exato. Eu acho que esse contato com alguém que está num ambiente menos favorecido é muito legal. É muito legal. E seria legal o teu filho ter esse contato direto mesmo, como a Jéssica está dizendo. Quando tu for levar, por exemplo, ele selecionou os brinquedos dele e tu vai levar para uma instituição, dele ir junto contigo, dele vivenciar esse momento junto contigo, dele entender que aquilo de fato aconteceu, para a criança também não achar assim, minha mãe disse que ia doar, mas na verdade ela guardou. Né? Ou meu pai disse que ia doar e na verdade deixou guardados os brinquedos. Não, para ele ver que aquilo de fato aconteceu, se concretizou, que alguém foi beneficiado com os brinquedos que ele não estava usando mais. E isso é bem bacana. Outra forma também de ajudar a criança a criar o conceito de gratidão é com livros que falam a respeito de gratidão. E não necessariamente falam diretamente sobre gratidão, mas livros que contam alguma história social, ou, né, alguma história, alguma fábula, alguma fantasia, que ensinam que ser grato pelo que se tem é importante. E existem vários livros no mercado que vocês podem encontrar. Vai na livraria, já pede por esse tema que eles vão te mostrar uns quantos, dá uma olhadinha na história antes ali. Cria este momento de gratidão na tua casa, de ler junto com o teu filho, antes de dormir, ou no momento à tarde, ou no momento à noite, no momento, né, que seja. Cria este momento de leitura. Este momento de troca de sentimento também cria e gera o sentimento de gratidão. Crianças que tem um déficit, digamos assim, que ainda não entendem muito bem o ser grato, às vezes elas têm carência de momentos afetivos. Elas entendem que o que tem de maior no mundo, o valor de valor, né? O que tem de maior valor no mundo é as coisas mesmo. Então, quanto mais momentos vocês estiverem juntos, quanto mais momento vocês desfrutarem da presença um do outro e conversarem, e terem uma troca de sentimento, isso vai fazer a criança implicitamente entender que no simples é que tá as coisas valiosas. E por isso que eu digo, né, que o ensinar a gratidão vai estar muito mais no implícito do que no explícito. Vai estar muito mais do que tu chegar pro teu filho e dizer, filho, tu precisa ser grato. Olha que o pai e a mãe estão te dando tudo. Claro que funciona também, a lógica nessa hora também funciona. Implicitamente, o que ele tá vendo implicitamente em como tu te relaciona com as coisas, em como vocês se relacionam nas relações interpessoais, como vocês se relacionam com o meio, com o mundo em que vocês vivem. Essas coisas vão falar muito mais sobre gratidão para a criança do que simplesmente sentar e conversar. O dar valor às coisas vai muito além do que o diz obrigado para tia, né? Quando recebe um brinquedo, diz obrigado. O que é o obrigado? Por que eu preciso dizer obrigado? Primeiro aprender o que é ser grato para daí então dizer um obrigado naturalmente, né? Entender que o presente veio porque alguém quis me agradar com aquilo. Entender que o presente é algo de valor, tanto sentimental quanto físico também, né? Porque também a gente não pode excluir que tem o valor financeiro no presente também. Mas que não é só isso. Foi legal ter tocado nesse ponto, por causa que tem outra coisa que nós percebemos depois que nós tivemos filho. Era um hábito que nós tínhamos e nem percebíamos, mas era um bom hábito, o que é bom, né? Porque às vezes a gente só evidencia maus hábitos. Isso é verdade, a gente não precisa só achar que a gente tá errando, nem se culpar por isso. Mas um hábito que se espelhou muito rápido no meu filho foi o hábito de, em casa, a gente sempre agradece tudo um ao outro. Pede com licença, pede por favor, bom dia. Nós temos essas expressões de educação, de cordialidade
Eu tinha com o meu esposo tem comigo, por exemplo, traz um copo de água para mim, me trazer um copo de água, obrigada. E a gente fazia isso sempre e é muito natural. Tão rápido foi, o meu filho começou a dizer obrigada, por favor, com licença, coisas desse tipo. Ele disse sem a gente sentar e dizer para ele, filho, tu tem que dizer por favor, filho, tu tem que dizer obrigado. Foi natural dele. E quando ele começou a fazer isso naturalmente, lá nas primeiras palavras ele já fazia. O não obrigado, era tão bonitinho. Ele falava errado, era tão bonitinho. Quando ele começou a espelhar isso, a gente percebeu que isso era um hábito em nós. Então, se talvez tu não tenha esse hábito na tua casa, vale como dica também o hábito no começo precisa ser um pouco forçado, para então ele se tornar natural. Então, força as primeiras vezes, que seja, se vocês não têm o hábito de ser grato, de agradecer e ter essa cordialidade em casa, força as primeiras vezes, porque em algum momento isso vai se tornar natural e isso vai se refletir muito em como o seu filho também vai agir dessa forma. E não é um forçar falso, é um forçar de parar e pensar mesmo. Tipo, nesse momento eu posso agradecer, eu posso ser grato, então eu vou expressar isso, eu vou externalizar isso para que eu vá assimilando e para que a criança vá assimilando. Dentro disso tem uma atividade muito legal que a gente pode fazer. 5 coisas que eu sou grato no dia de hoje. Tu pode ali no momento em que, ou que vocês vão jantar, no momento que vocês tenham em família, pegar e a família dizer 5 coisas. Eu digo 5 coisas que eu fui grata naquele dia, a minha esposa diz 5 coisas que eu fui grata naquele dia, meu filho, a gente faz uma rodada de gratidão. E aí vai te forçar, talvez nos primeiros momentos seja meio difícil, porque é difícil a gente ser grato pelas coisas do dia a dia, mas automaticamente vocês vão perceber que a criança vai falar coisas simples. Ela vai ser grata por ter brincado com o cachorro, ela vai ser grata pelo sol que se abriu no dia, e isso vai nos dando um tapa na cara no dia a dia, assim, porque a gente vai percebendo que a gente pode ser grato pelas pequenas coisas. E vai perceber que quem vai te ensinar isso vai ser o teu filho. E talvez uma forma de introduzir isso dentro, pode ser assim, a semana da gratidão. Então tu já explica pro teu filho que durante uma semana, no final do dia, somente tu vai dizer para ele 5 coisas das quais tu é grato. E aí para ele também abrir o horizonte, porque automaticamente ele vai começar a pensar nas coisas que ele é grato também. Então faz assim, vai ser a semana da gratidão pra mamãe e pro papai, ou pra vovó e pro vovô, que seja o cuidador da criança, né? Então nós vamos dizer pra ti 5 coisas que nós somos gratos. E aí também pra ampliar o horizonte da criança, talvez vai ter um pouco algumas crianças podem ter dificuldade no início, né, pra isso. Então, de ampliar o horizonte. Aí tu terminou essa semana e disse assim, filho, agora vamos fazer a semana da gratidão pra ti? Ou vamos fazer a semana da gratidão pra família toda, como a já disse, que é bem bacana. Vai dando dinâmica e vai deixando lúdico esse momento também, né? E é muito simples. Pensa, é uma tarefa muito simples que tu pode usar no teu dia a dia, né? É verdade. Usar de um jogo, né, pra ensinar um conceito que é legal. Outra dica que a gente viu, e aí não veio de nós, a gente viu num site bem legal, mas a gente achou fantástico, foi a melhor coisa. É uma pessoa que para e de repente a família já sabe o jogo, já entende, e aí, sei lá, no momento do dia ela olha para as crianças e diz a melhor coisa. E aí as crianças têm que dizer muito rapidamente a melhor coisa que elas fizeram nas últimas 24 horas. Pode ser qualquer coisa, né? Porque isso é muito relativo. Gratidão é muito relativo. Quem lembra teve uma brincadeira que virou febre, que é o chão é de lava, uma coisa desse tipo, que a pessoa, quando ouvia essa frase, tinha que correr e se grudar e subir em cima de alguma coisa e não podia pisar no chão. The floor is lava. É tipo isso, só que com gratidão. Então a melhor coisa, e a pessoa tem que ir o mais rápido possível para ganhar ali o jogo, dizer a melhor coisa que ela viveu. Olha que coisa legal, que dinâmica, que coisa que pode virar um momento engraçado, divertido ali, familiar, né? A criança adora essas coisas e a gente gosta também, a gente só se esquece um pouquinho às vezes de fazer esse tipo de coisa, né? Outro exercício bem legal que dá pra fazer com as crianças é ter cartões de gratidão. A gente está acostumado a ver cartões de gratidão em filmes, em momentos especiais, tipo casamento, que tu recebeu um presente, aí tu manda um cartão de agradecimento, ou de aniversário, só em momentos muito específicos. Mas
criar disso um hábito, ou fazer, sei lá, assim como a Semana da Gratidão, daqui a pouco a gente diz, essa semana é dia dos avós, vamos mandar um cartão de agradecimento para os nossos avós. É dia dos pais, é dia das mães, vamos mandar um cartão de agradecimento. É muito legal incentivar isso para as crianças. E aí tu pode fazer em momentos totalmente aleatórios. É o cartão de agradecimento para qualquer pessoa da família, para um amigo, para a professora. Eu acho que é uma atividade bem simples também e bem legal de se incentivar. Aí também tu pode criar um hábito, né? De uma vez por mês, no final do mês, tu deixar a criança selecionar uma pessoa também. Aí ela escolhe uma pessoa, explica pra ela, olha, pode ser um coleguinha da escola, uma professora, deixa ela escolher. E aí, quando ela escolher, ela faz um cartãozinho com um desenhozinho e agradecendo por alguma característica, alguma coisa que ela gosta naquela pessoa. Eu acho que isso também ajuda muito. Esse é o tipo de coisa que pode até se tornar um ritual familiar. E como criança gosta desse tipo de ritual, assim, e como a gente lembra depois, né? Depois que a gente é adulto e a gente conta para os nossos filhos, para os nossos afilhados, como é que era na nossa infância. Pensa, tu pode estar criando uma tradição na tua família que vai ser lembrada de geração em geração. É algo bem legal. Eu pensei num presente diferente para o Natal. Tá chegando o Natal. Para incentivar a gratidão nas crianças. Quem sabe presentear a avó, o avô, alguém próximo, pedir para a criança criar um presente em que todo mês ela vai escrever uma carta para essa pessoa. Por exemplo, você foi presenteado, vovó, com 12 cartas para o ano de 2020 minhas. Então, durante o ano de 2020, o teu filho, uma vez por mês, ele vai escrever uma cartinha e enviar para a vovó. Então, é um presente diferente que ele pode dar para a pessoa. E também lembrando, trazer valor mais para a relação pessoal do que para uma coisa em si, né? Verdade, uma baita ideia, muito fofinha também, né? Se a gente for olhar. Outra coisa que é muito legal é também relembrar momentos do passado. Eu estava comentando com a Grace que hoje eu consigo perceber, e talvez quando criança eu não tinha essa consciência, mas o quão legal é saber que na época dos meus pais era bem diferente. E sempre que o pai ou a mãe me davam um brinquedo, eles me contavam uma história não com um ar de cobrança, não com um ar de pesar, mas com um ar de satisfação e gratidão por poderem estar me dando um brinquedo novo, por poder estar me dando uma coisa que na época deles não tinha. E eu me lembro da mãe contar assim, quando uma vez, eu não sei exatamente qual boneca foi, eu não sei exatamente em que momento foi, mas eu lembro da história e eu gosto de lembrar que assim, eu ganhei a boneca e aí a mãe olhou pra mim e disse, que legal, como as coisas são legais, e a mãe fica tão feliz de poder te dar essa boneca, porque quando a mãe era pequena, não tinha recurso e não tinha como comprar, a gente só via boneca mesmo quando vinha um tio que tinha mais dinheiro, que vinha de fora, que morava na cidade grande, coisas do tipo, e trazia, senão a gente pegava uma espiga de milho, fazia daquela espiga de milho o vestidinho da boneca, tirava os cabelinhos para fazer o cabelo, ia amarrotando, tinha todo um significado naquela história que a mãe me contava, e não com um pesar, mas com um olhar de gratidão pelo que ela viveu e pelo que ela poderia estar me dando naquele momento. Então, relembrar e mostrar para a criança o valor das coisas simples naquele momento em que ela está recebendo um presente também é muito legal. E também é um momento dela entender um pouco da tua história. E outra, né? Sempre valorizar isso, essa troca. Quando a criança recebe um presente, de tentar voltar o olhar dela mais pelo momento de, olha, filho, que bom que essa pessoa lembrou de ti, ela comprou, ela foi na loja, ela pensou em ti, ela escolheu uma coisa para te dar, pensando em ti. Então, de tentar voltar o olhar da criança para o sentimento envolvido por trás do ganhar um presente, né? É verdade. Isso é uma coisa muito legal, e citando de novo meu afilhado fofinho, mas é que a gente se surpreendeu muito quando ele muito pequeno, a gente deu um par de sandálias para ele. A gente já comprou o par de sandálias pensando, obviamente, ai, que legal, ela é confortável, é bonitinha, vai ficar muito bonitinha no pé dele. Só que quando a gente comprou e pagou o presente, meu marido olhou para mim e disse, mas é criança, a gente tá dando uma sandália, ele vai querer um brinquedo. Tudo bem, mas é que nesse momento talvez a sandália seja mais útil para ele. Acho que, pelo menos a família, os pais vão gostar do presente. Aí tá, a gente brincou com isso e chegamos e demos o presente para ele.
Quando ele abriu, primeiro que ele recebeu o presente já agradecendo, né? Ele disse, um presente pra mim! Ele abriu o presente e disse, como é que ele falou? Um papato, né? Que ele ainda falava meio distorcido. Um papato pra mim! E botou no pé e saiu correndo com aquela sandália. E a gente ficou assim, cara, ele gostou da sandália. Não, e no universo dele, assim, que no caso o afilhado da Jéssica é meu filho, lindo e fofo. Mas no universo dele, assim, aquela sandália deixava ele mais rápido. Então quando ele botava ela nos pés, ele conseguia correr mais rápido. Era o lúdico dele com a sandália. Então era a sandália de corredor. Aí recentemente ele ganhou um tênis da outra madrinha e padrinho dele. E também, aí ele bota o tênis no pé, aquele é o tênis de corrida. Então ele traz um objeto, ele traz o lúdico para todos os objetos que ele ganha. Sim. E com isso eu não tô dizendo, como a gente ensina bem essa criança, não é isso. Não, mas é o valor que ele deu pro nosso significado, pro significado de receber um presente, de estar ali para aquele momento. Isso acho que não tem preço que pague esse momento que a gente teve com ele e o aprendizado que a gente teve com ele também, né? Bem como a Jéssica disse, nós não... Nossa, se tem uma coisa que eu não quero que o meu filho pense, é que eu quero que ele seja um ser humano perfeito, né? Porque o perfeito não existe. Inclusive, eu quero que ele entenda que ser imperfeito tá tudo bem. Aí fica o nosso trabalho, o nosso termômetro de paz de ir ao longo do caminho e sempre dosando. Do momento que percebeu um errinho, ir lá e fazer diferente e tal. E o nosso editor vai dizer que toda hora a gente tá falando isso, mas gente, desculpa, é que é assim mesmo. É ser humano e ser humano é diferente e a gente tem que estar sempre ali na balança, dosando os dois lados e pesando as coisas pra ver como é que tá funcionando no dia a dia, né? Não tem como, vocês já devem ter percebido que a gente é meio sentimental e a gente bota isso pra fora mesmo e tá tudo bem. Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha sido legal pra vocês. E porque foi muito legal pra nós fazer, né? Pensar nessas coisas foi muito legal. E quando vai chegando o final de ano, a gente vai refletindo um pouco mais sobre a vida também. É natural, é um momento mais sentimental. Tá fechando mais um ciclo, tá começando outro. E eu espero que a nossa seguidora também tenha curtido, que tenha sido proveitoso e que se vocês tiverem mais alguma dúvida, ou também se vocês têm uma forma diferente, já passaram por um momento diferente, uma experiência de ensinar gratidão para os filhos, ou um compartilhar mesmo do quanto seus filhos são gratos, ou de como vocês são gratos por terem seus filhos, coloca nos comentários, manda para nós no direct, a gente quer estar com vocês também nesse momento e saber como é que é aí a vida da família de vocês, o que vocês são gratos, porque a gente é muito grata nesse momento por ter vocês e a gente quer dizer isso com todo o amor do nosso coração. Valeu, pessoal!